medo muito comum. A pessoa tá lá fazendo a prova do Enem, de repente dá um branco. Ela vê a redação e dá um branco. Dar branco é um medo muito comum e nesse vídeo eu vou te mostrar o que fazer, como resolver. Então não perca esse vídeo, veja até o final, porque isso pode te salvar na hora mais importante, que é a hora da prova. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em neurociência da aprovação e eu acompanho vários alunos que inclusive já tiveram branco durante a prova e saíram dessa situação, conseguiram bons resultados. Então quando a gente pensa na questão do branco, ele era muito comum ter na época de escola, porque uma das coisas que dá branco é quando a gente estimula muito a memória de curta duração, chamada memória de trabalho. E era muito comum na escola, a pessoa estudava, virava a noite estudando, chegava na hora da prova e às vezes faltava aquela informação, porque foi muita informação de uma vez. E aí, beleza, isso não vai acontecer no Enem, por quê? Você não virou a noite ali pensando nisso. Então o motivo mais comum que a neurociência explica um branco durante uma prova do estilo do Enem é principalmente o estresse emocional. Então você ficou muito nervoso, o coração acelerou, começou a suar frio, é comum dar esse branco. Você fala assim, poxa, eu sabia isso, eu sabia essa fórmula, não é possível que essa fórmula sumiu da minha cabeça assim. E quanto mais nervoso você fica, mais esse branco se potencializa. Então o ponto-chave é o seguinte, a gente vai tirar o foco do que a gente chama de sistema límbico, que tem a ver muito com essa estrutura emocional, e a gente vai trazer mais para uma parte do cérebro que é chamada de córtex pré-frontal, que tem a ver com a observação. Então ficou nervoso ali? Primeiro ponto é saber que isso é uma reação do seu corpo, que você não está em perigo, né? Quando a gente pensa muito nessa questão do coração acelerado, dessa descarga de adrenalina, dessa descarga do cortisol, tá te preparando para uma situação de luta ou fuga. Aí a gente tem que primeiro mostrar para o seu cérebro que você está em segurança. Então você vai pegar, respirar fundo, saber que isso é normal de acontecer e que vai passar. E aí uma técnica muito eficiente usada pela neurociência, usada pela meditação de atenção plena para a gente retornar o foco, é a gente fazer observações do ambiente. Não fique preocupado em perder seu tempo. Você tem que preocupar em estar calmo naquilo ali. Isso aqui vai durar 30 segundos. E aí você vai olhar para o seu ambiente e vai observar 5 cores e vai falar mentalmente. Então você vai olhar lá, preto, azul, branco, verde, vermelho. Respirou fundo, você vai olhar, vai observar e vai falar de 4, ok? Pode repetir, pode ser preto, cinza, verde, vermelho. Respirou fundo, você vai falar de 3, preto, azul, verde, depois de 2, depois de 1. Beleza, fiz isso aí. O que você vai fazer? Você vai para uma outra questão. Tá? Você vai fazer outras coisas, vai marcar aquilo ali e depois você vai voltar. Aí você vai ver que você vai retornar os batimentos cardíacos, vai ficar atento à sua respiração, vai olhar para as outras questões e vai pensar, essa questão eu volto depois. E aí você vai ver que isso vai chegar em um outro momento. Então você vai conseguir manter a calma, regular sua resposta fisiológica e aí essa resposta que você já sabe que está lá guardada, que está armazenada, a gente precisa só de retomar, ela vai chegar no momento certo. Então anote essa técnica, comece a colocar em prática se você tem alguma dificuldade durante os simulados, você vai ver muita diferença. E aí se inscreva aqui no canal, porque eu vou te mostrar o que comer durante a prova, o que fazer, o que não fazer, como ser valorizado pela TRI, e isso tenho certeza que vai te orientar na sua aprovação.